Mate com Candidato recebe Gerry Machado, de 41 anos, ele é candidato do PT e Rede à Prefeitura de Santa Cruz do Sul. O Gerry é natural de Santo Antônio das Missões, é noivo da Caroline, pai da Ana Luísa, de 12 anos, e também do Bernardo, que chega depois da eleição, parto previsto para o mês de novembro. Ele é filho de Luiz Carlos, já falecido, e de Guiomar, agricultores. O Gerry tem, desde os 19 anos, envolvimento com a política, já trabalhou inclusive no Senado Federal como assessor da ex-senadora Emília Fernandes, trabalhou no primeiro período do governo Lula também lá em Brasília e outras participações em governos municipais de cidades gaúchas e no governo do estado. Gerry, é um prazer te receber aqui no nosso quadro do Portal Arauto, Mate com o Candidato. Eu quero começar por um fato familiar. Teu pai faleceu quando tu tinhas 12 anos e de 6 irmãos tu tiveste que assumir a posição de chefe da família, foi isso? Tudo bem, Kátia, e também a todos que nos assistem aqui pelo Portal da Arauto, pelo Grupo Arauto. Realmente foi... Eu ainda era menino, né, lógico, mas os meus irmãos todos eram mais novos, né? Inclusive o meu irmão mais novo, ele tem... Quando meu pai faleceu, ele tinha 13 meses, né? Aí acabou que a gente envelhece primeiro, né? A figura paterna, de fato, lá em casa sou eu, a referência, né, paterna dos meus irmãos sempre fui eu, né? Então, eu normalmente, eles retrucam menos, né, quando eu falo e eles pedem orientação, eles de fato têm essa referência paterna em mim. E a minha mãe também, né? Com o passar do tempo a gente... Que idade ela tem? A minha mãe tem 66 anos já, né? E apesar de eu ter morado muito tempo fora, eu ainda continuo sendo a referência em casa. Gerry, e nasceste em Santo Antônio das Missões, mas foste ainda pequenininho para Santa Maria, é isso? Eu na verdade fui primeiro para São Vicente do Sul, que é muito próximo de Santa Maria, no município pertinho onde comecei na política com 19 anos. E depois a gente veio para Santa Maria, né? Minha família se estabeleceu lá em Santa Maria e passou a viver lá, né? Eu já estava na política, né? Passei um período em Brasília e aí, mas de fato foi ali que eu entrei com mais força na política, né? Foi Santa Maria. O que te trouxe a Santa Cruz? Quando é que veio para cá? Santa Cruz é uma história interessante. Quando eu estava em Brasília, eu sentia muita saudade do Rio Grande do Sul, né? Até porque a minha filha não tinha ido comigo, ela era nova, estava nos primeiros meses de vida e eu sempre que conseguia um tempinho lá de Brasília, eu vinha para casa, né? E eu estava numa função lá em Brasília que eu viajava muito, né? Eu viajava o Brasil todo. E aí era mais difícil. Só desculpa te interromper, qual era o teu cargo, né, naquele período? Eu estava no Senado Federal nesse período. Esse período foi do Senado. E quando eu vinha para cá, eu passava no Fritz Frida ali, né? E eu sempre dizia, quando tinha alguém no carro, que se tinha uma cidade que eu gostaria de morar, era Santa Cruz do Sul, né? Apesar de eu conhecê-la muito pouco naquela época, né? Porque eu tinha entrado aqui em eventos ali no quiosque, na parte mais central, como o Oktoberfest que eu acabei vindo e tal, mas nunca tinha convivido com a cidade de fato. Mas eu me chamava muito a atenção pela paisagem, pelo que era a cidade em si, para o visitante que chega, né? E eu sempre dizia isso, né? Mas nunca imaginei que eu viesse para aqui, morar em Santa Cruz, me apaixonar por essa cidade como me apaixonei, por essa região aqui, e me tornar, inclusive, candidato a prefeito, né? Nunca passou pela minha cabeça que isso iria acontecer nessa época, né? Mas, de fato, é uma coisa que me marca muito, essas minhas passagens pelo Fritz Frida ali, que sempre me fazia essa reflexão aí. E foste convidado para atuar na política em Santa Cruz, esse é o motivo que te trouxe? A minha área na política sempre foi busca de recursos, né? Elaborar projetos, captar recursos para fazer obras, desenvolver políticas para os municípios, né? Então, eu em Santa Maria fui secretário de captação de recursos e relações internacionais do governo Valdeci.
E tivemos uma grande experiência lá em volumes de dinheiro, né, que a gente captou quase 160 milhões lá para fazer obras. Aí acabei me tornando referência nisso no Rio Grande do Sul e até no Brasil, né? E o professor Campos aqui, quando foi eleito de vice na chapa com a Kelly, ele me ligou, nós tínhamos perdido a eleição lá em Santa Maria, eu estava fechando a minha gaveta, né, limpando lá, acertando tudo para entregar para os que vinham. E ele me ligou e me disse, eu quero que tu venha para Santa Cruz. Eu ganhei, né? E aí eu nem tinha me dado conta que ele estava disputando a eleição aqui. E disse para ele, olha professor, eu gosto muito de Santa Cruz, mas eu tenho um outro projeto de vida para mim, né? Eu vou sair da política, eu disse para ele. Já estava um bom período, né, no governo e nos governos, né, governo federal, Senado Federal, Prefeitura de São Vicente, Prefeitura de Santa Maria. E aí ele me disse, não, mas tu vem aqui conversar comigo. Daí eu acabei vindo e ele e o João Pedro me receberam, me mostraram a cidade, me contaram que tinham ganhado a eleição em cima de um projeto de trazer muitos recursos federais para cá, para Santa Cruz, e que todo mundo estava dizendo no estado que a pessoa que tinha que vir para fazer isso era eu, né? Aí acabaram, né, depois de algumas conversas, umas indas e vindas entre Santa Maria e Santa Cruz, eu acabei aceitando a tarefa de vir para cá fazer esse papel de buscar recursos para a cidade, né? Jerry, tu estás num ritmo intenso de campanha, como todos os candidatos, nós sabemos que começa cedo da manhã, às vezes vai até meia-noite, em deslocamentos, comícios e reuniões. Eu queria saber o que tu mais sente falta de ter tempo para fazer nesse período, coisas extrapolíticas que tu tá até torcendo para passar a campanha para poder retomar a rotina. Sabe que eu gosto muito de conviver as coisas da cidade, né? Eu gosto muito de andar na rua, de parar nos cafés, de conversar com as pessoas, de viver com a minha família e com os meus amigos, né? E neste período é um período difícil de fazer isso, né? Porque a gente acaba tendo uma agenda muito intensa, né? E esta agenda é onde a gente tem que mostrar por que a gente é candidato, as propostas que a gente tem que visitar os eleitores, né? Faz parte do processo político brasileiro, da democracia, conversar com os eleitores, né? Aí tu acaba tendo uma vida muito intensa e tendo pouco tempo para ouvir as pessoas, né? Pouco tempo para conviver com elas, né? E isso de fato é o que me faz mais falta, né? Porque a minha família sempre ela esteve comigo, junto comigo, né? Convivendo essa questão do meu cotidiano. A tua noiva te acompanha? Me acompanha, né? Ela me acompanha bastante, apesar de estar grávida agora, né? Tem ficado um pouco mais em casa, né? Mas ela sempre foi parceira, né? Eu vejo que tu fala muito das mulheres nos teus programas, de dar espaço. Lá na tua casa é assim? Elas têm espaço? Tua noiva, tua filha? Sabe que eu sou do signo de Escorpião, né? O Escorpião é um signo muito ciumento, né? Então, no início da minha vida, eu passei muito trabalho com ciúmes, né? Daí eu fiz um exercício mental e me preparei para isso. E acabei permitindo que a gente vivesse vidas, cada um a sua vida, né? Com vidas um pouco diferenciadas, sem esse controle, né? E isso é uma das coisas que eu fiz. E uma outra coisa também que me foi referência trabalhar com a senadora Emília Fernandes, que era uma ferrenha defensora das mulheres, me fez compreender que nós, homens, não temos domínio sobre as mulheres, né? Então, a partir disso, eu comecei a delegar, ainda lá atrás na minha vida, a delegar muitas tarefas para as mulheres. E eu fui gostando disso, né? Eu acho que as mulheres, elas têm muito comprometimento, elas são muito eficazes, né? Elas têm mais rapidez em resolver as coisas e elas têm, não acho que sejam superiores aos homens, mas eu acho que nem os homens superiores às mulheres, mas eu acho que elas têm a mesma, ou até em determinadas situações, muito mais competências que nós, os homens, né? Então, por isso eu acho que mais do que nunca a gente tem que dar exemplos, né? E a política é isso, ela é feita de exemplos. Não adianta eu dizer que defendo as mulheres, né? Se lá em casa eu xingo a minha mulher, né? Se eu acho que a mulher tem que estar no fogão, né? Aí isso não são exemplos. Na política é a mesma coisa, né? Não adianta eu pensar que eu vou dar espaços para as mulheres fazendo políticas
se elas não tiverem de fato poder de mudar as coisas através do espaço público, que é um primeiro escalão de governo. Quero até dizer que estou muito contente com o meu vice, que é o Marco Schorn, mas tanto eu quanto ele, era meu coordenador de campanha, nós lutamos muito para ter uma mulher na chapa, né? Primeiro para ter uma mulher candidata a prefeita, né? Porque eu não entrei nessa tarefa querendo ser candidato a prefeito. Eu queria construir uma candidatura que não fosse essa candidatura dos tradicionais, aí, das duas famílias tradicionais que mandam na cidade há mais de 30 anos, em Santa Cruz. Mas aí depois tentamos colocar uma mulher na chapa, não conseguimos. Aí a maneira de eu compensar isso é fazer um compromisso com a mulherada aí de que elas vão estar, 50% delas vão estar compondo, 50% dos cargos que tem no governo será composto por mulheres, né? A gente tem em Santa Cruz muitas mulheres competentes e com certeza nós faremos um grande governo, dando uma demonstração para Santa Cruz, para o Estado, para o Brasil, de que cada vez mais nós precisamos ter essa igualdade. Gerry, se tu pudesse fazer um convite para uma liderança nacional do PT para subir num grande comício, no palco de um grande comício em Santa Cruz, tu escolheria ex-presidente Lula ou ex-presidente Dilma? Eu te diria que isso é uma pergunta injusta, né? Ter que escolher entre essas duas grandes lideranças, qual subiria no meu palanque. Nós petistas sempre achamos que o presidente Lula é o nosso grande líder pela capacidade que ele teve de transformar o Brasil, né? Ele foi sem dúvida o melhor e o maior presidente da história da América Latina e não apenas do Brasil, e com certeza um dos grandes líderes mundiais que transformou a vida de muitas e muitas pessoas. Então, com certeza, qualquer um teria muito orgulho de ter ele no palanque. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a presidente Dilma ser injustiçada, ter sido caçada por um bando de ladrões, né? Sofreu o golpe dos ladrões, né? Dá pra gente dizer assim, né? Porque aquele congresso a gente escapa poucos lá, né? Então, se fosse, por exemplo, a retirada de uma presidente pelas ruas, pelas pessoas, pelo desejo popular, seria diferente. Mas foi retirada por gente que não tinha legitimidade para retirar. Então, a gente também tem uma certa necessidade de reconhecer que isso foi muito forte para a figura dela. Eu também teria orgulho de ter ela no meu palanque. Então eu te diria o seguinte, a minha resposta seria que eu gostaria de ter os dois. É verdade que o Bernardo quase se chamou Luiz Inácio? Eu tentei muito isso, né? Mas eu sou um cara muito democrático, né? Então... Mas é tamanha admiração pelo Lula que o senhor pensou em colocar o nome no da história do presidente Lula, né? A história dele de luta pelo povo brasileiro é muito grande. E se a gente olhar a história de todos os políticos que passaram no Brasil e comparar com a história do Lula, ela de fato ela é muito maior, muito melhor e de uma maneira muito grande, muito intensa, né? Respeito, não gosto muito de falar mal dos outros, é o meu perfil, mas ele de fato é um dos grandes, e a história vai reconhecer isso. A nossa história com o passar dos anos vai reconhecer isso. E eu de fato tentei colocar, mas eu confesso que a família da minha esposa, com exceção dela e da mãe dela, que já faleceu há 2 anos atrás, todos são do PSDB, né? Todos são tucanos. Então foi muito difícil, deu uma atrito, deu uma confusão lá com o avô, aí tivemos que reavaliar essa posição. Botar um nome neutro. E aí a minha filha... Nem José Serra, nem Luiz Inácio. A Ana Luísa sugeriu... então que fosse Bernardo, né? A irmã dele, a minha filha, sugeriu e a gente acatou o nome, acho que é um bom nome. Ô Gerry, eu queria que tu me respondesse sincero uma pergunta. Nesse período todo aí da política do Brasil, mais recente, em algum momento tu teve vergonha de ser político? Eu, na verdade, nunca me achei político, né? Eu sempre tive cargos técnicos, né? Sempre lidei com a burocracia, com resolver as coisas. Mas eu tive vergonha dos políticos brasileiros, sim. Eu tive vergonha do que a política brasileira tem apresentado, né? E tenho até hoje, inclusive, né? E sou candidato por causa disso, né? Porque eu nunca me imaginei disputando uma eleição, né? Agora já me imagino, estou numa, né, inclusive. É a tua primeira campanha? É a minha primeira campanha, nunca disputei nada, né? Eu sou candidato porque acho que cada cidadão tem que fazer a sua parte para mudar as coisas, né? Eu não sei se a população de Santa Cruz vai votar em mim, se ela acha que é a minha melhor proposta, mas eu tenho a obrigação de enfrentar a eleição e dizer que nós precisamos mudar essa eleição, nós precisamos mudar essa política, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos de gente que
não saiam por aí prometendo tudo que é coisa e depois sumam da vida das pessoas. Nós precisamos varrer a corrupção no mundo da política e se nós não dispormos a fazer isso, quem vai fazer? Vai continuar os mesmos, né? Aí vai continuar piorando. E a política é uma necessidade na vida das pessoas. Ela mexe na economia, ela mexe na saúde, ela mexe na educação, ela mexe em tudo, né? Então, como que eu vou querer mudança se eu não me disponho a mudar? Então, é por isso de fato que eu sou candidato, né? Mesmo sabendo que em Santa Cruz é uma eleição difícil, né? Há 30 anos, duas lideranças, dois grupos lideram o governo de Santa Cruz. Então, quebrar isso é um desafio muito grande, né? Ainda mais eu, nunca tendo tido um voto na vida, né? Estou indo para as urnas agora receber a aprovação ou não do eleitor. Então, esse é o meu desafio, né? E também por isso que eu estou desafiando a cidade. O slogan da minha campanha até a mudança começa em casa, Kátia, porque eu mudei, né? Quando eu me dispus a concorrer, eu estou fazendo a minha parte para mudar a política, né? Agora eu estou desafiando o eleitor a mudar, a partir da casa dele, ele mudar a política também, né? Então um pouco disso aí, desse contexto aí que me leva a ser candidato e acreditar que tem que fazer a minha parte para a política mudar, porque senão ela só vai piorar. Candidato, a gente lhe agradece muito por ter vindo, foi um prazer recebê-lo aqui no Grupo Arauto e fazer esse quadro do portal. Para finalizar, eu queria saber quem o senhor convidaria para sentar aqui e tomar um mate com a gente. Eu com toda certeza quero dizer para vocês que esse é um dos bons chimarrãos, né? Já tomei alguns aqui na Arauto, mas esse é um dos bons chimarrãos. E eu, no próximo chimarrão, eu convidaria a Kátia de novo para tomar um chimarrão comigo. E foi uma ótima entrevista, acho que conseguiremos apresentar aí para todas as pessoas que estão assistindo esse quadro muito bom aqui que vocês fizeram, então de parabéns aí. E a gente agradece esse espaço aí e que Veracruz, Santa Cruz, toda a nossa região continue a assistir esse chimarrão, mesmo após as eleições aí, que tá bom. Obrigada, candidato. Tudo de bom, sucesso. Esse é o quadro Mate com o Candidato, hoje com Gerry Machado, candidato do PT e Rede à Prefeitura de Santa Cruz.